Muito bem. Então, se você chegou até aqui, parabéns. Parabéns aí pela dedicação, pelo esforço. Não é fácil, né? No dia a dia a gente tem várias atividades, tem várias coisas para fazer. Você tem trabalho, tem que cuidar da casa aí, você também tem que fazer, às vezes, seu estágio. Está fazendo curso técnico, faculdade, está estudando aí também, e você está se dedicando a esse curso. Então, mais do que um investimento assim financeiro, você possa estar investindo, você está investindo o seu tempo. Então, isso é algo bem precioso, tá? Então, pensando nisso, a gente estudou bastantes conceitos, a gente viu várias sintaxes, comandos, a gente viu bem no detalhezinho como funcionam as coisas. A gente não abordou tudo do .NET, tá? Porque a gente tem muita coisa a ser estudada, não dá para fazer tudo num curso. Então a gente vai ter depois outros cursos aí, se você, caso você tenha interesse, para você mergulhar mais aí nesse universo de programação, usando o .NET e C Sharp. Mas utilizando o que a gente aprendeu até o momento, já dá para a gente criar muita coisa, tá? Então, pensando nisso, para você aplicar de forma prática, é claro que você já deve ter implementado os exercícios, né, ao longo aí do nosso curso, mas a gente vai criar um projeto agora que vai reunir algumas dessas funcionalidades. Então, é o nosso projeto desse curso 1 de desenvolvimento, tá? Ó, curso 1 de desenvolvimento .NET. Então, como é que ele vai funcionar? Ele vai ser uma aplicação, ele vai executar diversas funcionalidades. Então, esse aplicativo vai fazer um monte de coisa para a gente, tá? A partir de um menu interativo, onde o usuário, né, o nosso cliente, ele vai escolher a opção desejada para que o aplicativo processe. Então, é uma ideia semelhante àquele que a gente fez com o Switch Case lá quando eu tinha falar com o atendente, ou então agendar uma consulta. Só que a gente vai fazer para diversas funcionalidades, bem parecidas com o que a gente fez ao decorrer do curso. Então, eu vou mostrar essas opções, o meu usuário ele escolhe qual que ele quer, e o meu aplicativo ele tem que ir lá direcionar para aquele programa, e aí ele vai executar, solicitar as entradas de dados e apresentar o resultado. Terminou de fazer isso, ele precisa retornar para a tela inicial e aí o meu usuário pode escolher outra opção ou então ele pode digitar o zero e sair da minha aplicação, tá? Entendi. Agora, quais são as opções? O que que nós temos que fazer? A gente vai ver agora em detalhes, tá? Então aqui é o nosso projeto de conclusão. Vai aparecer para ele um menu com essas funcionalidades, ó. Eu vou ter aqui 16 funcionalidades e a gente vai entender elas agora. Então, se o usuário digitar um, vai ser um mais simples, tá? Então ele vai exibir a mensagem de boas-vindas ao usuário. Se ele digitar 2, então você vai solicitar o dia, mês e ano de nascimento e informar a idade do usuário. Se eu informar 3, eu vou solicitar a idade do usuário e informar se ele é maior ou menor de idade. Nosso programinha 4 vai fazer um cálculo de média simples. E o nosso programa 5 ele vai fazer um cálculo de média ponderada, certo? Nosso programinha 6 vai fazer um cálculo de MC. Então você pode pesquisar aí como funciona o cálculo de MC. Tem uma tabela também que dá uma classificação. Então você vai fazer esse programa também. Programa 7, você vai fazer uma calculadora, onde você vai ter lá as 4 operações básicas. E aí você vai apresentar o resultado de 2 valores, tá? A partir desse cálculo. Você tem o cálculo de fatorial também para você implementar. Nosso programinha 9 vai verificar se um aluno foi aprovado ou reprovado. Nosso programa 10 vai verificar se o aluno foi aprovado, reprovado ou se ele ficou em recuperação, tá? Então ele tem uma condição a mais do que o programa 9, são similares, mas o 10 tem uma coisinha a mais aqui para ser implementada, tá? Nosso programa 11, ele vai ter que realizar o cálculo de quilometragem para aluguel de carro. Eu não sei se você já alugou um carro, conhece alguém que já tenha feito isso. Existe um cálculo que você faz lá, você calcula a quilometragem que você rodou, você também tem o número de diárias, e aí você apresenta um valor baseado nesse cálculo, tá? Nosso programa 12 vai exibir o maior e menor valor possível dentro de um tipo de dado inteiro, o int, né? Nosso programinha 13, ele vai apresentar o boletim de um aluno, informando
o seu nome e as notas obtidas, né? Então o aluno vai informar cada uma dessas notas. Você mostra o boletim. Nosso programa 14 vai fazer um cálculo da tabuada desejada pelo usuário e informar o resultado. Nosso programa 15 vai solicitar 5 números ao usuário e apresentar eles, né? Apresentar esses valores de forma ordenada. E o nosso programa 16 ele vai ser similar ao 15, também vai solicitar 5 números ao usuário, só que ele vai apresentar esses números ordenados de forma decrescente, tá? Decrescente. Se ele digitar 0, o meu programa ele sai, encerra. Aí eu posso falar tchau para o usuário e sair da aplicação. As outras opções, quando eu tiver selecionado, eu vou lá, calculo, mostro o resultado e aí depois eu volto no menu novamente, tá? Se o usuário informar uma opção que não exista, ele está 17, por exemplo, então eu vou dizer que é uma opção inválida e retorno ao menu, tá? Então esse é o projeto. Então comece a pensar aí em cada uma dessas partes. E assim, o que você precisa para desenvolver, a gente já aprendeu todos os comandos possíveis para implementar isso. Aí você só vai ter que ajustar agora para a regra que você vai ter para cada um desses programas, tá? Então são bastantes exemplos, bastante programas, e aí você tem uma solução completa e ela processa 16 funcionalidades diferentes, tá? Então comece aí seus estudos para implementar essa aplicação, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo.